Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais uma história e acho que essa história vocês não conhecem. Essa história chama-se O Soldadinho de Chumbo. E como toda a minha história, era uma vez um menino. O seu nome? Pedro. Pedro estava fazendo aniversário e ganhou da sua mãe uma caixa. Dentro dessa caixa haviam 20 soldados, 20 soldadinhos, mas não eram qualquer soldados, eram soldados de chumbo. Eles eram lindos e Pedro foi logo tirando da caixa e colocando perto dos outros seus brinquedos. Tirou 1, 2, 3, todos eles muito bonitos. Quando chegou o último, ele percebeu que lhe faltava uma perna, mas ele era lindo como os outros. Apesar de ter uma perna, ele ficava de pé. Pedro, então, pôs os seus brinquedos, os seus soldados, perto dos outros brinquedos. E ali, perto daquele soldadinho, com uma perna só, havia uma bailarina. Uma linda bailarina. Ela era feita de cera. E o soldadinho de chumbo, quando olhou para ela, percebeu que ela também tinha uma perna só. Aliás, ele não havia visto uma perna que estava lá no alto, na pose de bailarina. E ele achou que aquela bailarina era como ele, que tinha uma perna só. E ele, então, se apaixonou por ela. Pedro pegou o soldadinho de chumbo de uma perna só e colocou-o na janela para tomar conta do seu quartel. E foi dormir. À noite, bateu um vento muito forte, e derrubou o soldadinho para fora da janela. O soldadinho, então, caiu na rua e foi encontrado por 3 meninos. Quando os meninos viram aquele soldado de uma perna só, acharam que ele não poderia ficar ali jogado, que ele tinha que ser colocado num barco. Então fizeram um barquinho de papel e colocaram o soldadinho de chumbo ali num canal de um rio perto de onde eles estavam. O barco foi rio abaixo e foi navegando, navegando, navegando. E de repente virou, soldadinho foi parar no fundo do rio. Com muito medo, o soldadinho ficou ali jogado. Quando de repente, não mais que de repente, apareceu um peixe enorme que abocanhou o soldadinho de chumbo. O soldadinho de chumbo foi parar dentro da boca do peixe. Mas, naquele tempo, era tempo de pesca e os pescadores estavam loucos atrás dos peixes. E o peixe que havia comido o soldadinho estava todo feliz nadando quando viu um anzol e abocanhou o anzol e foi parar dentro do barco de um pescador. O pescador pegou aqueles peixes e levou para vender no mercado. A empregada da casa de Pedro foi ao mercado para comprar comida e comprou um lindo peixe e levou para casa. Quando a empregada abriu a barriga do peixe, o que ela viu? Ela tirou de lá de dentro um soldadinho de chumbo com uma perna só. E como ela sabia que Pedro tinha ganho vários soldadinhos, correu até o quarto de Pedro e disse: Pedro, olha o que eu achei! Achei um soldadinho! Pedro, todo contente, pulou no colo da empregada e agradeceu, pois ela havia encontrado aquele soldadinho que ele tinha perdido. Pedro colocou o soldado de novo no seu quarto, só que dessa vez ele resolveu tirar de perto da janela e colocou o soldadinho perto da lareira. Pegou a bailarina e colocou perto do soldadinho. À noite, mais uma vez, aquele vento bateu e lá se foi o soldadinho de chumbo para dentro da lareira. Aquele fogo quente começou a derreter a cabeça, o corpo e as pernas do soldadinho. A bailarina, que também estava apaixonada pelo soldadinho, desesperada, começou a gritar e resolveu pular dentro da lareira para poder salvar
o seu amor. Mas, como ela era de cera, ela também começou a derreter. Ela abraçou o soldadinho de chumbo e os dois foram derretendo, derreteram juntos. Na manhã seguinte, quando a empregada foi limpar o quarto de Pedro, percebeu que ali, perto das folhagens, perto das cinzas, havia um coração feito com o rosto da bailarina e o rosto do soldadinho de chumbo. Pedro só não ficou mais triste porque tinha ali guardado um coração feito de chumbo que era do seu melhor amigo. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.